Olá, criança, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo, pessoal? Então aí está o livro, a capa do livro que nós vamos utilizar nesta aula. Vamos navegar na leitura nas páginas 138, 139, 140 e realizar a atividade da página 141. O título do texto será Dona Cristina perdeu a memória, certo, pessoal? Então abram o livro nas páginas indicadas para que possamos dar início à leitura desse texto que tem como título Dona Cristina perdeu a memória. Vamos lá? Página 138. Navegar na leitura. Antes de chegar às telas, um filme passa por um longo processo. Em geral, ele tem seu primeiro desenvolvimento no papel, em um texto com estrutura própria. A seguir, vamos ler um trecho da história de uma senhora que sofre de perda de memória e encontra um novo amigo. Certo, pessoal? Então, aí estão dois questionamentos orais, perguntando se vocês já leram um roteiro, certo? Pedindo para observar a organização do texto a seguir. Esse texto lembra a organização de um conto ou a de um texto dramático, peça teatral. Então vocês vão observar que o texto que nós vamos trabalhar hoje ele é um texto dramático, certo? Ou seja, é o roteiro de uma peça teatral. Vamos lá. Dona Cristina. Dona Cristina perdeu a memória. Cena 1. Extra dia, vamos lá. Pátio da casa de Antônio. Então, gente, vejam que essas letras maiúsculas, elas indicam indicações sobre o cenário, certo? Sobre o cenário do filme e também o nome dos personagens. Vamos lá. Mãos de criança organiza minuciosamente bichos de brinquedo. Boi, cavalo, camelo, porco, dinossauro, dentro de uma caixa velha de madeira. Cartão, crédito de apresentação. Mão de criança amarram cuidadosamente a caixa com os bichos na parte de trás de um velho triciclo. Cartão de crédito dos atores. Cartão, Dona Cristina perdeu a memória. No pátio dos fundos de uma casa de madeira, mãos de criança pegam uma tábua num monte de material velho e colocam-na num buraco, entre duas outras tábuas equilibradas com latas. Antônio, 8 anos, termina de equilibrar a tábua, completando a grande pista de rampas cuidadosamente construída com material de sucata. Antônio pega um triciclo velho caído já preparado no início da pista. Antônio pedala muito compenetrado por todas as rampas e pontes a madeira. Certo? Então está o autor, o ator Pedro Tegolina em cena, certo? De Dona Cristina perdeu a memória. Que foi colocado no início cai derrubando Antônio, que fica irritado e olha imediatamente para os brinquedos que estavam na caixa. Todos os bichos estão espalhados no chão. Antônio começa a juntar os bichos. Batidas de martelo chamam sua atenção. Dona Cristina, 80 anos, está consertando a cerca de madeira que divide o pátio da casa de Antônio com o pátio da casa ao lado, com o pátio ao lado. Dona Cristina arruma uma tábua, um martelo, pregos e outros materiais de mercearia. Um relógio está pendurado numa madeira da cerca. Antônio se aproxima e fica olhando Dona Cristina trabalhar, sem falar nada. Dona Cristina olha para Antônio, continua consertando a cerca e olha novamente para Antônio, um pouco impaciente. Dona Cristina, bom dia. Não te ensinaram a cumprimentar as pessoas quando tu te aproximas delas? Antônio não diz nada, apenas olha. Dona Cristina, um pouco mais doce. Como é o teu nome? Antônio? Antônio. Dona Cristina, Antônio, meu irmão é Antônio e a gente chamava ele de Toninho. Meu pai era Antônio e a gente chamavam ele de Nico. Meu avô era Antônio e chamavam ele de seu Tonico.
E meu bisavô era Antônio e chamavam ele de Coronel. Então observa aí que mesmo com a perda de memória, aí ela lembrou do passado. Lembrou do nome do irmão, certo? De avô, de bisavô. Na verdade, eu acho que é o único que o codinome parecia mais importante do que o nome, porque os outros parecia que ficavam muito pequenininhos, pequeninhos. Não acha? Toninho, Nico, Tonico. Eu acho que Antônio tem que ser chamado de Antônio. Vejam só que ela disse que o único que parecia grande era o bisavô, que chamavam ele de Coronel. Antônio responde. O que é codinome? Dona Cristina, codinome é um nome que a gente inventa quando a gente não quer que saibam o nome da gente. Por exemplo, meu nome é Maria Tereza Cipriana Smith Miller, mas eu acho um nome muito grande que parece de uma velha bruxa. Então digo para todo mundo que meu nome é Cristina. Dona Cristina termina de fazer o concerto, recolhe o material, coloca o relógio no pulso. Dona Cristina, já terminei o meu concerto. Vou entrar porque está na hora de eles me darem banho. Sabe que depois que você fica velho, todo mundo começa a te tratar como um abandonado, igualzinho como fazem quando a gente é criança, sabe? Falando em falsete. Oi, vozinha. Como é que tá hoje? Olha, mas a cara tá bem rosada. Conseguiu fazer cocô? Antônio acha graça. Dona Cristina, já saindo. Tchau, Antônio. E não deixa ninguém te chamar por um apelido. Antônio é um nome muito bonito. É o nome de homem de verdade. Dona Cristina se dirige ao alpendre do asilo que Antônio tenta enxergar através de um buraco da cerca, certo? Então, como Antônio mora do lado do asilo, ele tenta observar. Aí está o ator, que é o Pedro, não é isso? Em cena de Dona Cristina perdeu a memória. A imagem. Aqui, ó, nessas letrinhas pequenas, vocês vão encontrar o nome dos autores dessa peça teatral, desse roteiro. Ana Luísa Azevedo, Jorge Furtado e Rosângela Cotinhas, certo? Esses três são os autores dessa peça. Pronto, vamos lá. Vamos agora, ó, veja também aqui nós podemos encontrar informações que esse texto está disponível na internet. Por quê? Porque aqui tem um site para que vocês possam acessar esse texto. Certo? Essas informações são importantes porque podem ser pedidas na atividade. Agora vamos para as questões que vocês irão responder agora em casa, certo? Lê para compreender. Primeira questão. O texto que você leu é um roteiro e foi escrito para o cinema, com o objetivo de orientar os profissionais que vão trabalhar na produção do filme. Então preste atenção. Antes de aparecer na tela ou de apresentar no palco do teatro, os atores, ou seja, os artistas e os produtores recebem o roteiro, que é o texto escrito. Qual é o gênero textual também é escrito, desculpa, qual gênero textual também é escrito para ser encenado? Opção 1, notícias jornalísticas ou texto dramático? Então, marquem a alternativa correta. Segundo, observe as palavras escritas com letras maiúsculas, o que elas parecem indicar. Converse com os colegas e o professor. Então, durante a leitura do texto, eu citei quais indicações, ou seja, o que essas palavras indicavam. Questão 3. No final do texto, em letras menores, há informações a respeito do texto lido. Certo? Circule o nome dos autores nesse trecho. Então, eu falei no finalzinho do texto, na última página, aí na página 140, o nome dos autores do texto. Certo? Quem escreveu. Então, vocês vão circular. Quarta questão. Uma cena é um trecho da história que se passa em determinado tempo e espaço, e, em muitos casos, tem personagens atuando nela. Quem são as personagens que atuam na cena? Então, aí,
Lembre que o nome das personagens estão em letras maiúsculas, então é só vocês identificarem quem são as personagens que participam da cena e responder a letra A. Letra B. Em que espaço estão as personagens da cena? Fácil de identificar também, porque Dona Cristina está fazendo algo em um local que foi citado no texto e Antônio chega, certo? Então, está fácil também para que vocês localizem essas respostas e concluam a atividade. Quinta questão. De acordo com o roteiro, o que a atriz que interpreta Dona Cristina deve fazer na cena? Converse com os colegas e o professor. Então vejam só que lá tem as indicações do que o autor deve fazer. 6. Algumas pessoas idosas sofrem perda de memória, mas isso não quer dizer que todas as lembranças da pessoa são apagadas. Então prestem bem atenção, porque Dona Cristina ela lembrou de algo do passado. Eu citei na hora do texto que ela lembrou de nome de irmão, de pai, de avô, de bisavô. Então, mesmo com a perda da memória, ela consegue lembrar de coisas do passado, certo? Respondam. Letra A. Que elemento do texto nos mostra que a personagem sofre de perda de memória, mesmo antes de ler o texto? Então, que elemento do texto nos mostra que a personagem sofre de perda de memória, mesmo antes de ler o texto? Então, logo lá no começo, vocês vão ver que tem uma expressão lá que já faz com que vocês percebam que a personagem perdeu a memória. Dona Cristina, letra B. Dona Cristina se lembra de informações do passado? Vocês vão dizer sim ou não. Respondendo sim, vocês vão dizer quais memórias ela lembrou, certo? Vão escrever. Ok, pessoal? Então, esta é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês realizem uma excelente atividade e até a nossa próxima aula.